E aí galera, beleza? Aqui é o professor Charles, né? Estamos de volta aí com as nossas aulas e hoje a gente vai ver esse TDzinho de revisão, né? Vamos aqui fazer uma revisão focada nesse TD, tá? Até porque as aulas sobre isso foram dadas em sala e foram dadas também em algumas aulas do YouTube, né? Algumas aulas online que eu mandei, ok? Então, não se esqueçam que esse TD é para o dia 31/8, tá? Até o 31/8. Depois disso, não vai mais ser aceito, tá? E ele vale pontos para quem entregou tudo ou quase tudo, né? Ou nota para quem faltou muitas atividades, né? Dos 13 cadernos, ok? Bom, a primeira questão é uma questão sobre escalas termométricas, né? Um, uma temperatura foi medida nos Estados Unidos e foi medida no, assim, deu 100 graus, medindo ela nos Estados Unidos, né? A mulher lá, ó, 100 graus a temperatura do paciente, tipo, 100 degrees, né? Tal e tudo, enfim. Quando mediu lá a temperatura, o cara ficou espantado, né? O cara brasileiro, poxa, eu tô a 100 graus, então, tipo, se eu botar uma água aqui em cima do meu braço, vai ferver e dá pra fazer um café, né? Só que, o que é que tem de estranho nessa narrativa aí? Tipo, deu 100 graus lá nos Estados Unidos. Essa temperatura é a mesma escala que a gente usa aqui no Brasil, que é a escala graus Celsius, que o cara ficou alarmado com isso, né? Então, é isso que você tem que refletir, né? Existem três escalas, a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Qual escala é usada mais na Europa e Estados Unidos, né? Qual escala é usada no Brasil? Então é isso que você vai tentar explicar nessa questão aí. Por que, que o cara não precisa ficar espantado, né? Segunda questão. Ao realizar um experimento, o professor necessitava descobrir quanto valia 30 graus Celsius em Kelvin. Ou seja, ele queria transformar Celsius para Kelvin. E aí o estagiário disse, isso é muito fácil, dá 293 Kelvin. E aí, tá certo ou tá errado? Então, para isso você vai ter que converter de Celsius para Kelvin, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, as três equaçõezinhas de conversão que tem no caderno de vocês e tem no livro de vocês, né? No caso dessa questão, ele vai converter de Celsius para Kelvin. Então, você faz a conversão e verifica se o cara estava certo ou não. A terceira questão é a seguinte: a fumaça vista em shows diversos nada mais é do que gás carbônico congelado passado para o estado gasoso. Qual o nome dessa transformação? Então, eu falei de gás carbônico congelado. Se ele está congelado, então ele está no estado sólido. E aí ele vira uma fumacinha. Então, do sólido ele vai para o estado gasoso. Ele vai do sólido para o gasoso. Então, você vai analisar que tipo de transformação é essa. Vamos rever aqui essas transformações, né, para vocês relembrarem. Ó. Do sólido para o líquido, né, um gelo derretendo, é o que nós chamamos de fusão, tá? Do líquido para o gás, que é a água evaporando, nós chamamos de vaporização. Do líquido para o sólido, quando você bota água na geladeira que congela, nós chamamos isso de solidificação. Do gás para o líquido, ou seja, quando chove, a nuvem pinga, né? A nuvem está água ali no estado gasoso e pinga em estado líquido, isso é a condensação. E do sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido, nós chamamos de sublimação, tá? Com isso você já consegue resolver essa questão 3, tá ok? Quarta questão. Sabemos que a água do café está no ponto certo quando começa a apresentar umas bolhas e soltar vapor. Como chamamos esse fenômeno de transformação da água líquida para gasosa? Então, você vai usar o mesmo conhecimento do que eu acabei de falar, né? Essa figurinha aqui, tá? Próxima. O que você entende por calor? Como você consegue diferenciar calor de temperatura? Bom, isso é assim, uma questão antiga, né? As pessoas ficam, às vezes, com dúvidas sobre a diferença entre calor e temperatura. Eu coloquei aqui, ó. Eu vou mandar para vocês esse PDFzinho, tá? Para vocês verem a revisão. Calor é energia térmica em trânsito. Então, se você tem uma pedra bem quente e coloca em cima da sua mão, e você começa a sentir sua mão aquecer, isso é calor, certo? A energia térmica está passando da pedra para a sua mão.
Agora, temperatura é só o grau de agitação das moléculas. O que é isso? Temperatura é quão agitadas estão as moléculas daquele material. Então, sua mão, sei lá, estava a 36 graus, temperatura normal do corpo humano. De repente você botou uma pedra quente e depois, quando foi medir a temperatura, estava a 42. O que é que significa? Que o grau de agitação depois que você colocou a pedra é maior do que antes. Ou seja, a temperatura é maior. Então a temperatura mede isso. Se as moléculas estão mais agitadas, né? Se o corpo consegue transmitir uma quantidade maior de calor ou não. Não se esqueça disso. O calor não é uma coisa contida, não é tipo assim, a minha mão está mais quente porque ela tem mais calor. Não. O calor é a energia em trânsito, tá? Então, tipo assim, quando eu pego um objeto quente e boto num objeto mais frio, o calor flui do quente para o frio, né? O frio absorve o calor do quente, ok? Na questão 6, por que os segmentos dos trilhos de trem necessitam de um espaçamento entre eles? Bom, para quem já viu, o trilho do trem é tipo assim, né? Ele não é torto desse jeito que não, tá? Mas aí tem um espacinho entre um trilho e outro. Por que tem esse espaço? Como já foi explicado, né? Eu não lembro se foi em sala ou se foi em aula online. Existe um processo físico chamado dilatação térmica, tá? Então, todos os corpos, todos os sólidos, né, eles dilatam quando tem sua temperatura aumentada. Isso não muda para o trilho do trem. Antigamente, eles não deixavam esse espacinho e quando era tipo meio-dia que estava muito quente, o trilho dilatava e ele se entortava todinho, ficava todo torto, porque não tinha espaço para ele dilatar, né? E aí você vai explicar isso nessa última questão aí, tá? Bom, a revisão é curtinha, porque o assunto é pouco, né? O assunto é simples e qualquer dúvida a gente vai ter um tira dúvidas aí no Google Meet, tá? Eu vou dizer ainda o dia e tal, e a gente vai ter tira dúvidas também próxima semana, tá? Que é a última semana de agosto. Um abraço aí para todos, fiquem com muita saúde, tá? E se cuidem, tá ok? Tchau, tchau.